A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao canal Recalculando a Rota para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando mais uma revista, a revista que corresponde ao terceiro trimestre do ano de 2021. Revista esta que é baseada nos dois livros dos reis, que tem como título o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós vamos estudar os ensinamentos e as correções de Deus aplicado ao povo escolhido no período dos reis de Israel. Muito obrigado a você que já é participante desse canal, já é inscrito nesse canal. Você tem sido bênção e eu espero que o canal possa estar produzindo que seja edificante para a sua vida, que Deus possa estar falando ao seu coração durante as nossas aulas aqui. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, faça parte desse projeto, deixe o seu like, comente aí no vídeo o que você tem achado das aulas, continue orando por nós, porque somos carentes das orações de cada um dos irmãos. E vamos à nossa lição, a lição de número 1, que tem como título a ascensão de Salomão e a construção do templo. Nós vamos começar a partir de Salomão, que é o primeiro rei que aparece no registro desses livros. Os livros de 1º e 2º Reis, que, segundo a tradição, é um livro escrito por Jeremias, o profeta Jeremias, depois que o povo é levado cativo para a Babilônia. Ele escreve a história dos reis de Israel, um período muito extenso, mas Jeremias, por ser da linhagem sacerdotal, tinha acesso a alguns documentos, ele tinha acesso à tradição oral, ele tinha como missão repassar a história do povo de Deus para as próximas gerações. Essa era uma das atribuições do sacerdote. E ele, por pertencer a uma linhagem sacerdotal, então tinha facilidade para poder produzir esse conteúdo. Então, o primeiro rei retratado pelo livro dos reis é Salomão, o terceiro rei de Israel de forma unificada, contendo as 12 tribos, e o último rei desse período. Ele foi o terceiro e último desse período de reino unificado. Após ele, há uma divisão no reino, do qual 2 tribos ficam sendo governadas pelo seu filho, Roboão, e Jeroboão promove uma divisão na qual 10 tribos, as tribos do norte, o seguem, e é formado o que a gente chama de Reino do Norte, ou Reino de Israel. Quando a gente fala Reis de Israel, são essas 10 tribos. Quando fala Reino do Sul, é as 2 tribos que ficaram com os descendentes de Davi e Salomão, por consequência. Então, a primeira lição nós vamos falar sobre esse moço que conseguiu o auge do reinado em Israel. Está associado ao nome de Salomão. Ele foi o rei mais rico, não mais importante, o mais importante é seu pai, mas o rei mais rico da história de Israel é o rei Salomão, que por sinal herdou grande parte da sua fortuna, das riquezas que o seu pai conseguiu em guerras anteriores. O textuário da nossa lição está em 1 Reis, capítulo 8 e verso 11. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Esse aqui é o momento que a arca adentra ao templo, quando Salomão constrói o templo e a arca é colocada dentro. O autor aqui relata que a glória foi imensa, que os sacerdotes não conseguiram ficar em pé, eles tiveram que sair do local onde colocaram a arca, porque a glória do Senhor encheu a casa, encheu toda a casa. A verdade prática nos diz que o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. Um dos segredos da ascensão do reinado de Salomão é justamente a sua sabedoria. Salomão é reconhecido como o rei mais sábio que existiu sobre a face da terra. E, inclusive, nas tradições de povos árabes, etíopes,
eles reconhecem a sabedoria de Salomão. Se você perguntar a qualquer pessoa daquela região ali da Palestina, da Arábia, da Etiópia ali, aquele pedaço da África que tem uma certa proximidade com a Palestina, boa parte dessas pessoas ainda reconhece Salomão como o homem mais sábio que já existiu na face da terra. A nossa leitura em classe se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, do verso 29 ao 34, e no capítulo 6, o verso 1. Aí a gente salta para o 11 e vai do 11 ao 14. Diz assim: E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que Etã, Esaíta, Emã e Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo, que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. O verso 1 do capítulo 6. E sucedeu que no ano de 480, depois que saíram os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Verso 11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a essa casa que tu edificastes, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, o teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a acabou. Então nós temos aqui dois relatos. O primeiro, onde nós temos a demonstração do tamanho da sabedoria de Salomão. E o segundo momento, o momento em que Salomão começa a construir o templo e também Deus prometendo a Salomão que se Salomão fosse fiel e se mantivesse nos estatutos e nos juízos de Deus, Deus manteria a promessa feita a Davi, o seu pai. Os objetivos da nossa lição, o objetivo geral é expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Nós vamos ver os feitos de Salomão. Grandes coisas ele fez, o tamanho da sabedoria, quanta riqueza adquiriu, o templo majestoso que construiu. Mas Salomão se deixou levar por coisas pequenas, por vaidade, e ele chega a escrever um livro, o livro do Eclesiastes, dizendo: tudo é vaidade. Ele fez tantas coisas, e ao final de cada coisa que ele tentava demonstrar grandeza, demonstrar sabedoria, ele chega à conclusão que tudo aquilo era vaidade e não o levou a lugar nenhum. O Salomão serve de exemplo para nós, e é isso que vamos ver na revista. Nós necessitamos de manter comunhão com Deus, seguir os seus caminhos, obedecer os seus juízos, os seus estatutos. E no decorrer dos tópicos da lição nós vamos ver que é necessário evidenciar a virtude de Salomão, quão importante era e tamanha a virtude dele, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim da sua vida, o quanto ele se deixou levar pelas vaidades, e apontar os feitos de Salomão, principalmente, nós vamos ver aqui na revista, a construção do templo. Antes de iniciar a lição diretamente, eu gostaria de destacar aqui uma diferença que existe entre inteligência, sabedoria e o conhecimento. Conhecimento na perspectiva judaica. Inteligência é a capacidade de você adquirir informação, armazenar e trabalhar essas informações.
administrar essas informações. Sabedoria já, pelo menos essa sabedoria que Salomão recebeu, é uma sabedoria que ela é proveniente de Deus. Existem muitas pessoas que são inteligentes, que têm muita informação armazenada, mas ela tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade de avançar na vida, porque lhes falta sabedoria. E sabedoria é dom, é algo que é proveniente de Deus. É Deus quem dá a sabedoria. A sabedoria é uma qualidade que só tem quem é sábio. Existem muitas pessoas que têm pouca formação acadêmica, que estudou muito pouco e tem muita sabedoria. Eu conheci diversas pessoas. Eu fui pastoreado na minha adolescência inteira por um pastor que ele não tinha um ensino fundamental completo, mas eu desconheço uma pessoa tão sábia quanto ele. Eu me lembro de uma história, na época em que os presos estavam ligando sempre nas residências e falando que a pessoa tinha recebido um prêmio, e ligaram para casa, para a residência desse homem, muito simples, com pouco estudo formal, e aí o moço que estava do outro lado da linha falou que ele tinha ganhado um prêmio de 30 mil, mas que para esse prêmio ser liberado ele precisava enviar 3 mil, e passou o número da conta que ele precisava depositar, e ele ouviu calmamente e disse: ok, tudo certo. Ele tinha um costume de falar justo. E aí o moço falou: então o senhor deposita 3 mil e nós vamos enviar os 30 mil que o senhor ganhou. E aí muito rapidamente a resposta dele para aquele moço foi: faz o seguinte, manda só 27. Já tira seus 3 e pode mandar só 27. O cara: não é isso, não é bem assim, o senhor não entendeu direito. Ele falou: não, se não for para mandar só os 27, o senhor pode esquecer, pode ficar com o dinheiro todo aí, mas se for para mandar, pode mandar só os 27, que eu não vou mandar os 3. Sabedoria. E essa sabedoria de lidar com as coisas muito rápido. Eu me lembro que um certo moço se propôs a comprar um gado que ele tinha lá, que ele ia vender, e o moço já tinha comprado no ano anterior, pegou uma certa confiança, e aí chegou a ele e fez uma proposta que queria comprar aquele pouco gado que ele tinha, mas queria um prazo. E quem mora em interior sabe que quando você vende algo fiado para alguém e esse moço repassa para frente, depois você não acha mais nunca, você não consegue ter aquele bem de volta. E ele, sabendo do perigo que corria, a resposta dele para o moço foi: eu te dou o prazo e te dou o pasto. Ou seja, o gado fica aqui e você pode ter o prazo que você quiser. Se precisar de 2 meses de prazo, o gado fica aqui. E um homem que tinha pouca instrução formal, que não passou muito tempo na escola, mas a sabedoria é nata, porque sabedoria vem de Deus. A sabedoria você não adquire. Eu coloquei conhecimento, e alguns dicionários colocam a inteligência como meio de armazenar conhecimento. Para o judeu, quando fala em conhecimento, eles falam em relacionamento. Você só adquire conhecimento com o que você tem convivência, com o que você convive todos os dias. O termo para conhecimento é o mesmo termo relacionado para quando uma pessoa tinha relação sexual com uma outra pessoa do sexo oposto. O conhecer era um relacionamento muito próximo. E aí quando a gente fala de alguém que tem conhecimento de Deus e sobre as coisas de Deus, só tem conhecimento de Deus quem convive com Deus, quem anda com Deus. Alguém pode ter muita inteligência, adquirir muita informação, ler muita coisa sobre Deus e não ter convivência com Deus, não ter um relacionamento próximo de Deus. Então isso é inteligência. A pessoa é muito inteligente e conhece tudo sobre as coisas de Deus, tudo que está escrito na Bíblia, vai até enciclopédias e pesquisa sobre isso. Agora, conhecimento só tem quem anda com Deus, quem se relaciona com Deus no dia a dia. E quem se relaciona com Deus no dia a dia acaba adquirindo sabedoria para lidar com as coisas do dia a dia, para romper e vencer os desafios do dia a dia. Na introdução, o comentarista nos diz que, por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória, poder. Foi durante o reinado de Salomão, em Israel, que Israel
atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda a grandeza promovida por sua sabedoria, e mesmo tendo se destacado, o monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Quem lembra da história de Davi, o Salomão é o segundo filho entre Davi e Batseba. O primeiro morreu por consequência do pecado de Davi. O profeta Natan disse que aquele filho não sobreviveria, mas o segundo filho se torna rei de Israel. Isso mostra que Deus é generoso, porque Salomão reinou, mesmo sendo fruto de um casamento onde tudo começou de forma muito errada. Então, mesmo sendo Salomão filho de um casamento que começou tudo errado, a graça e a misericórdia de Deus faz com que Salomão, por bondade do próprio Deus, se torne rei, sendo escolhido de Deus para suceder o seu pai no trono. Mas Salomão, que adquiriu sabedoria vindo diretamente de Deus, no meio do caminho a gente vai ver que ele se desvirtuou. E a gente precisa estar atento a algumas coisas. A primeira é que muitas vezes precisamos perguntar se continuamos no propósito de Deus. A gente começa com um propósito, buscando a Deus sabedoria, como Salomão começou, buscando direção de Deus. E eu queria fazer um parêntese para a passagem onde Salomão pede sabedoria, e algo que me chama a atenção de forma muito forte é que Salomão, quando pede sabedoria, no capítulo 3, o verso 9, ele diz: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Olha só, ele pede discernimento de Deus para discernir entre o bem e o mal, para que dessa forma ele possa julgar o povo. Nós vamos ver no verso 12, Deus diz que, segundo as palavras dele, Deus daria um coração sábio e entendido. Ele pediu entendimento e discernimento do bem e mal para poder julgar ao povo. Deus dá discernimento e dá sabedoria a Salomão. Sabe o que me chama a atenção aqui? Ele pediu a Deus o que a Eva e o Adão rejeitou de Deus no jardim do Éden. No Éden, Deus havia dito ao ser humano, ao casal que estava ali: não coma desse fruto. Vocês podem comer de tudo que há no jardim, mas do fruto dessa árvore vocês não podem comer, porque o dia que vocês comerem, certamente morrerão. O que era o bem ali? Era comer de tudo, fazer de tudo. O que era o mal? Desobedecer a Deus e comer daquele fruto. Eles comem o fruto que a serpente disse que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que eles já sabiam o que era o bem e o mal. Só que o bem e o mal que o casal tinha como referência vinha de Deus. A referência de bem e mal partia de Deus. E o ser humano busca sua referência de bem e mal a partir de uma busca centrada em si mesmo. O que Salomão pede é um discernimento de bem e mal vindo diretamente do próprio Deus. E isso agrada a Deus. Detalhe: essa possibilidade está aberta para nós ainda hoje. Nós precisamos e nós devemos, como filhos de Deus, regenerados e restaurados em Cristo, nós precisamos buscar sempre em Deus a direção do que é certo, do que é errado, em Deus, e não nas nossas próprias convicções, nas nossas buscas pessoais, nos nossos desejos e nas nossas vontades. Precisamos buscar em Deus discernimento do que é bom e do que é mal, e com certeza estaremos agradando a Deus. Esse foi o pedido de Salomão: discernir entre o bem e o mal, para que dessa forma ele pudesse julgar o povo de Deus, a nação escolhida de Deus. Então nós precisamos sempre estar nos perguntando se continuamos no propósito de Deus. Detalhe: nem sempre prosperidade financeira, prosperidade aparente ministerial está relacionada à vontade de Deus. Salomão se tornou o rei mais rico da história, construiu fortunas, fez construções magníficas. Reis de toda a parte da terra vinha conhecer o que Salomão estava fazendo, como Salomão governava, ouvia as palavras de Salomão, mas em contrapartida
ele trilhava um caminho contrário à vontade de Deus, abrindo exceções e concessões para que outros deuses fossem adorados no território de Israel. O primeiro tópico da nossa lição é a sabedoria de Salomão. Nós temos o primeiro subtópico, a virtude de Salomão. A escolha por sabedoria demonstra quanto já era sábio. Então Salomão, ao pedir sabedoria, ele demonstra que já era sábio. Porque se ele fosse ganancioso, ele pediria riqueza, dinheiro. Se fosse orgulhoso, ele pediria glória. Ele pediria para ser o rei mais importante do mundo. Se fosse vaidoso, ele pediria muitos dias de vida. Se fosse vingativo, pediria a morte dos seus inimigos. Mas ele pede sabedoria e Deus, por se agradar dele, deu a ele glória, deu a ele riqueza, deu a ele longos dias de vida. E Salomão não teve problemas quanto à questão de guerras com inimigos. Ele vivenciou um reinado de paz, um período de paz. Porque pediu a coisa certa, ele pediu sabedoria, pediu direção de Deus, discernimento do que é bom e do que é mal. Deus deu isso a ele, deu sabedoria a Salomão. Salomão pede sabedoria. Se trata de um homem humilde, ele sabia exatamente quem ele era. Ele fala para Deus, eu sou um menino pequeno. Salomão já era rapaz, já tinha idade, mas ele sabia que por ser muito jovem, ele era basicamente um menino, tinha tantas pessoas mais velhas, tinha irmãos mais velhos que ele, que tinha um conhecimento sobre a guerra, sobre o governo, talvez mais avançado do que ele, que tinha uma vivência maior no palácio do que ele, tinha mais tempo de vida do que ele. E Salomão, sendo um dos filhos mais novos de Davi, mesmo sendo rapaz, ele diz, sou um menino pequeno, não sei como sair e nem como entrar. Salomão era inteligente. Quando a gente olha o início do capítulo, ele está indo fazer um sacrifício e apresentar 1000 holocaustos diante de Deus. Alguém muito determinado no que queria fazer. E ele tem esse encontro com Deus, mas ele diante de Deus, ele fala, eu só sou um menino. Eu não sei nem como entrar, nem como sair. Eu preciso da direção do Senhor. E aqui nós precisamos entender. Tem muitas pessoas que acham que sabem alguma coisa, que conhecem alguma coisa. Mas Salomão, mesmo já sendo rei, ele entende a sua pequenez. Salomão já tinha uma certa sabedoria. Só de entender que ele dependia de Deus, ele já era mais sábio do que muitas pessoas que achavam que poderia conseguir governar por estratégias políticas, por conchaves políticos, assim como seus irmãos tentaram. Mas ele, quando tem a oportunidade de falar com Deus, ele fala, eu sou pequeno e necessito do Senhor. E essa atitude deve fazer parte de nós enquanto servos de Deus. Nós precisamos sempre olhar para o Eterno, clamando a Ele e dizendo a Ele, Senhor, eu sou pequeno, eu não sei como proceder, eu não sei como entrar, nem como sair. Eu necessito do Senhor, eu necessito da direção do Senhor. Eu preciso de discernimento para o que é bom e para o que é mal, porque a minha justiça é falha, os meus conceitos são falhos. No subtópico 3 nós vamos ver a sabedoria na prática de vida. E aí a gente traz por referência o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, quando ele escreve a sua carta, ele diz que a sabedoria deste mundo, a falsa sabedoria, se evidencia pela inveja, o sentimento faccioso, ou seja, de divisão. A nossa sabedoria, a sabedoria humana, ela não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. Então toda sabedoria, quando ela vem do próprio homem, a sabedoria buscada no homem, essa busca por sabedoria da forma humana, por inteligência, ela é motivada por inveja e por sentimento faccioso. Esses sentimentos, essas motivações são motivações demoníacas, diabólicas. Então, quando eu tento ministrar uma aula, ou cantar na igreja, ou pregar, e o motivo de eu buscar um aperfeiçoamento no que eu vou falar, como eu vou cantar, se eu vou tocar um instrumento de uma forma diferente, se essa motivação é uma motivação humana, eu estou buscando essa sabedoria em conceitos humanos, a partir do princípio humano, essa busca
ela é motivada por inveja. A tendência é provocar divisão, e esse sentimento é diabólico. A gente precisa tomar esse cuidado. Tudo que a gente faz no reino de Deus, na obra de Deus, ela precisa vir do alto, porque a sabedoria que vem do alto é marcada por pureza, pacificação, prudência, benevolência, misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Então toda busca de conhecimento, tudo que a gente desejar fazer no reino de Deus, ela precisa ser motivada, ela precisa ser buscada a partir do princípio da sabedoria de Deus, que é capaz de produzir esses bons frutos, é capaz de produzir pacificação, pureza, benevolência, imparcialidade e sinceridade. E aí o Tiago deixa o grande segredo. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. E ele continua, e não lance em rosto de ninguém. Porque às vezes você busca conhecimento em alguma pessoa, pede uma informação a alguém, e depois essa pessoa vai lançar em rosto. Uma hora ou outra vai falar: ah, você adquiriu esse conhecimento, essa informação, porque eu lhe passei. Ah, você chegou a esse local em que está, porque eu te ajudei a chegar até aí. Mas Deus não lança em rosto. Ele dá deliberadamente conhecimento e não lança em rosto. O nosso segundo tópico, nós vamos ver a consolidação do poder. Salomão consegue consolidar o reino dele, ele consegue prosperar, mas a gente vai perceber que Salomão deixou a vaidade tomar conta do coração dele e ele começa a fazer conchaves políticos. E um dos grandes problemas de Salomão, o primeiro, logo no capítulo 3, antes dele pedir sabedoria a Deus, ele se casa com a filha de Faraó. Ele se casa e traz ela para morar em Jerusalém. E depois de um tempo ele casa-se com outras filhas de outros reis. Ele vai fazendo acordos políticos daqui e dali. E chega a um ponto de ter tantas esposas no seu reinado, filhas de outros reis. E essas estrangeiras que vinham de outras nações começam a pedir a ele, até por causa da falta de atenção, que Salomão não conseguiria dar atenção às 300 esposas que ele tinha. Então ele começa a fazer concessões para agradar suas esposas, e essas esposas começam a adorar e a cultuar outros deuses no território de Israel. E esse é o grande problema que Salomão enfrenta e que, por consequência, o reino é dividido após a sua morte. Na consolidação, nesse processo de consolidação, nós temos aqui o subtópico 1, que fala da glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou grande em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. Salomão reinou com justiça, foi um rei justo e conseguiu reinar com paz. E os tratados de paz que ele fez, boa parte desses tratados envolvia casamento com filhas de outros reis. Todos os reis da vizinhança queriam ter uma filha casada com o rei mais sábio e mais rico da região. Ele conseguiu reinar com grandeza em termos de território, com justiça e com paz. Mas a gente não deve esquecer que as concessões, as pequenas concessões que ele fez nesses acordos de paz, foi um dos motivos da ruína do povo de Israel. A grandeza do reinado de Israel, o potencial, as riquezas que o rei de Israel tinha, a sua sabedoria, fez com que o seu orgulho, a sua vaidade, precedesse a sua ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda. Infelizmente. E aí tem muita gente que se acha que está acima de tudo, de todos, que nunca vai depender de ninguém, que nunca vai cair, aponta o dedo, julga, quando vê o irmão caindo, aponta o dedo e julga, porque se acha importante demais. Meu irmão, se até Salomão, um homem sábio que pediu sabedoria vinda direto de Deus e recebeu, descuidou e caiu e botou a nação de Israel em ruína, quanto mais eu e você, nós precisamos ser humildes diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Salomão, antes de ter sabedoria, ele conseguia ver o tamanho que ele é. Ele se via como pequeno,
como um menino e dependente de Deus. O problema é que depois que a gente cresce, depois que o indivíduo está numa posição mais elevada, às vezes ele acha que não depende da direção de Deus em algumas coisas. E aí é nessas concessões que a gente acha que para algumas coisas não dependemos de Deus, é onde a coisa desanda. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecendo acordos e conchaves políticos que deterioraram sorrateiramente os valores espirituais da nação de Israel. Eu vejo com uma grande preocupação pessoas que receberam de Deus autoridade, que receberam de Deus sabedoria e apacentam e que cuidam das coisas de Deus de forma com muito cuidado. Só que toda vez que a igreja se aproxima, quando se envolve com conchaves políticos, o maior problema de Salomão foi as concessões políticas que ele tinha que fazer. Para associar a reis estrangeiros, ele tinha que ceder em alguma coisa para esses reis. Então fica um alerta aqui para nós enquanto igreja. Devemos evitar de fazer concessões políticas. Muita gente fala assim, não, mas a igreja precisa de política. Não, a igreja não precisa de política, porque o Senhor da igreja é Jesus Cristo. Quem cuida da igreja é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, e enquanto Ele quiser, ninguém toca a mão na igreja. Ninguém tem capacidade de tocar a mão na igreja, de parar a igreja. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E portas aqui, meu irmão, entenda, é instrumento de defesa. A igreja tem a função de entrar no inferno, saquear o inferno, tirar almas que estão aprisionadas pelo inferno. Então a igreja não necessita de conchaves políticos. O erro maior de Salomão foi fazer concessões com outras nações, nações que não temiam a Deus e que serviam a outros deuses. Salomão fez o que Deus havia determinado através de Moisés que não se deveria fazer. Olha só o que ele fez. Em Deuteronômio, no capítulo 17, verso 16 e 17, diz: porém, não multiplicará para si cavalos, e nem fará voltar ao povo ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o teu coração não se desvie, nem prata e nem ouro multiplicará para si. Isso aqui é uma recomendação de Deus dada a Moisés em Deuteronômio. E o Salomão casou com a filha do faraó. O Salomão aumentou a quantidade de cavalos através de um acordo político feito com o faraó. Salomão casou com várias mulheres e Salomão acumulou muitas riquezas. E Deus fala aqui a Moisés que esse seria um caminho de perdição. E, portanto, esse caminho, essas escolhas deveriam ser evitadas para que o povo prosperasse na terra que Deus estava colocando. E Salomão faz exatamente o oposto do que Deus havia recomendado através de Moisés. Seguindo aqui, o nosso tópico 3 fala da construção do templo. Salomão constrói por um nobre propósito. Salomão tinha um propósito nobre. Você percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos do seu reinado, quando deseja construir um templo com qualidade e excelência. Salomão gastou bastante ouro. Salomão investiu em madeiras que não era produzida no território de Israel, portanto deveria ser importada. E Salomão faz um investimento altíssimo. Boa parte do investimento o pai dele já havia deixado e recomendado a ele que construísse. Mas Salomão poderia ter simplesmente esquecido o pedido do pai. Mas não. Ele, no seu coração, o desejo dele era construir um templo para Deus. E Salomão reconhece no capítulo 8, verso 27, que um Deus que habita os céus dos céus não poderia ser contido simplesmente naquela construção feita por ele. Tão simples. Simples para um Deus que habita os céus dos céus. Mas era uma construção que foi construída com o que havia de mais nobre, com muito ouro, com muita prata, com madeiras nobres, com uma engenharia incrível,
que o texto nos diz que não se ouvia barulho durante a construção. Todas as peças eram fabricadas fora e elas simplesmente vinham e se encaixavam. E tudo deu certo, tudo correu de forma muito bem planejada. Então, mesmo sendo algo grandioso, Salomão tinha convicção que um templo feito pelas mãos dele seria muito pequeno para conter toda a grandeza de um Deus que habita os céus dos céus, que habita todo o universo. E esse reconhecimento de Salomão nos dá clareza sobre o que nós entendemos hoje. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O templo do Espírito Santo hoje é o ser humano que foi alcançado pela redenção. A redenção efetuada por Cristo na cruz do Calvário, e esse homem se tornou morada de Deus. A morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado, um local onde o Espírito Santo habita. O local onde o Espírito Santo habita é o homem regenerado, alcançado por Deus, que recebeu o perdão dos pecados e teve a sua vida transformada. O terceiro subtópico, o autor nos mostra dois momentos em que a glória do Senhor se manifestou de forma grandiosa. A glória do Senhor se manifestou no templo depois de pronto, em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando o sacerdote levou a arca para o lugar santíssimo. Nós lemos no texto áureo que a glória foi tão grande que os sacerdotes não conseguiram ficar dentro do templo, não conseguiram ficar dentro daquele local, tamanha era a glória. O segundo momento, a segunda ocasião, foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto. Sabe o que me chama a atenção? Sabendo que nós hoje somos templo do Espírito Santo, e aqui eu já estou caminhando para encerrar a nossa aula, esse templo que Salomão construiu por dois momentos presenciou a glória de Deus. Quando a arca entrou, a presença de Deus se materializou e uma nuvem de fumaça desceu sobre aquele local que os sacerdotes não conseguiram ficar lá dentro. Tamanha era a presença da glória de Deus. No segundo momento, tanto a glória de Deus desceu, como também fogo do céu desceu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. O que a gente vai estudando no decorrer da história de Israel, começou a haver uma idolatria com o local, com o templo. E as pessoas achavam que podia fazer qualquer coisa porque Deus escolheu habitar naquele local. E quando a gente começa a achar que pode fazer qualquer coisa, que pode viver de qualquer forma, que pode fazer com chave, com o que quiser, porque fala, não, Deus só interfere até tal ponto, daqui tal ponto eu posso fazer de qualquer jeito. Eu já fui escolhido por Deus mesmo, eu já sou a habitação de Deus. Esse templo foi destruído no período em que os babilônios invadiram Jerusalém. Ele foi reconstruído depois por Zorobabel, mas foi destruído novamente. E a gente precisa tomar esse cuidado. Por mais que a gente comece com boas intenções, eu quero que você saia dessa lição, pelo menos esse aprendizado. Por mais que nós começamos com boas intenções, por mais que nós começamos buscando direção de Deus, nós precisamos continuar buscando direção de Deus. Nós precisamos estar atentos se não estamos fazendo concessões, pequenas concessões. E principalmente, nós precisamos buscar a presença de Deus constantemente. Ao buscar a direção de Deus, nós estamos fazendo com que Deus se agrade da nossa forma de viver. Nós também estamos fazendo com que o Espírito Santo que habita em nós se agrada e manifeste a sua glória através de nós. Nós fomos chamados para um propósito. Nós fomos chamados para anunciar o reino de Deus. E a gente precisa, sim, olhar para esse rei, olhar para esse moço que pediu a Deus sabedoria, mas que em algum momento deixou-se levar pela vaidade e fez concessões que não deveria fazer. Precisamos buscar a direção de Deus e estar sempre atento. Senhor, eu estou na direção certa?
Eu continuo fazendo o que o Senhor queria que eu estivesse fazendo? Se eu estiver fazendo concessões, que o Senhor me abra os olhos e me desperte para que essas concessões não venham atrapalhar o teu plano para com a minha vida, o teu plano para com a tua igreja. Essa deve ser a nossa oração. Que Deus possa te dar sabedoria, que Deus possa falar ao seu coração. Se por acaso você está fazendo alguns acordos que não deveria ser feito, assim como Ele tem falado ao meu coração, essa lição falou muito comigo. E eu espero que possa falar ao seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria vinda do alto, que Deus possa te dar discernimento do bem e do mal, para que você possa proceder e prosperar em tudo que fizer. Um abraço e fique na paz.